Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Hebreus capítulo 13, hoje a partir do verso 15. E sim, eu estou com aquele sorriso de bobo que vocês já conhecem de finalização de um estudo e vocês sabem que eu fico muito contente nesses dias. Pai Santo, obrigado. A gente está terminando, concluindo pela Tua graça mais um estudo de mais um livro da Bíblia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede Bíblia, o Senhor nos concede as condições para a gente estudar, para a gente poder dialogar por meio da internet e poder aprender, ensinar, interagir, mas, sobretudo, viver esse conteúdo. Obrigado, porque o Senhor nos dá isso para a gente viver no dia a dia, cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra. Nos ensina mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, pessoal, chegamos a este dia, chegamos, finalização de conteúdo. Hebreus 13, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como o autor de Hebreus está fazendo sempre um paralelo com o sistema do Antigo Testamento e ressaltando o novo sistema que é Jesus Cristo, que é a igreja, bom, lá no Antigo Testamento tinha sacrifício, e tem gente que pergunta, mas a gente não oferece nada para Deus? Ora, ofereça sim, continuamente ofereça a Deus o quê? O sacrifício de louvor. Ah, é para ficar cantando música? Não. Isso foi muito, restringiram muito o significado de louvor. Alguém me disse outro dia até que louvor não era nem música, era o estilo de música. Não, louvor quer dizer elogio. Então o que a gente faz? A gente fala bem de Deus, a gente fala do Senhor, a gente testemunha dele. Esse é o sacrifício de louvor. É fruto o quê? De lábios que confessam o nome dele. Quem confessa o nome do Senhor, o lábio dá esse fruto. Vai falando do Senhor nas suas conversas, vai falando da vida com o Senhor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, novamente aqui, nós não vamos sacrificar animais, nós não vamos fazer entrega de cereal, nós vamos olhar para o necessitado, nós vamos olhar para o próximo e repartir com os outros. Você vê esse verso aqui sendo assim muito pregado nas igrejas? Eu não vejo. Eu tento acompanhar um pouquinho denominações que não são a minha, para ver um pouquinho como é que está o clima evangelical neste Brasil, e eu não vejo esse tipo de pregação, esse foco e dar essa ênfase, olha, você tem que cuidar do necessitado, ei, vocês se associem aí para cuidar das pessoas da sua região. Eu não vejo isso não. Aliás, eu vejo isso muito em gente que nem mesmo se apresenta como membro de igreja. Às vezes acontece uma tragédia e aí tem gente rapidamente se mobilizando e indo lá para o local, botar a mão na massa, fazer coisas, tirando do seu bolso para ajudar necessitado, dando um exemplo fantástico. Mas eu não vejo aí os grandes líderes internéticos, que essa palavra nem existe, mas vamos se chamar, né? Os grandes figurões. Eles aí estão pedindo seu dinheiro, mas não estão incentivando você nessa palavra aqui do Senhor. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha só, quando uma igreja ela institui um pastor, aí você já para, não, mas peraí, como assim? É o pastor que é dono da igreja? Não. Aí já é outra coisa, aí já virou negócio, virou empresa. Eu estou falando de igreja. Né? A igreja, ela escolhe o pastor, e ela o constitui, ela chama um pastor. Então a pessoa, vou pegar aqui um modelo, né? A pessoa faz uma formação acadêmica, se forma pastor, se forma teólogo, na verdade, né? E aí uma comunidade chama essa pessoa e institui essa pessoa no pastorado. Tá? Então essa pessoa foi colocada ali numa função de liderança. Não faz o menor sentido, depois de colocar essa pessoa numa função para liderar, não deixar essa pessoa liderar. Aí começa, não, mas o irmão fulano é mais antigo aqui na igreja, então a gente tem que seguir mais a palavra dele, e a irmã fulana foi ela que pagou pelos bancos da igreja, então a gente tem que seguir. Não! Nós vamos seguir um líder que foi escolhido para isso.
senão vira bagunça e vira caos. Aí o pastor quer fazer uma organização lá dentro do ano litúrgico, resolve fazer um evento, aí o irmão fulano, não, eu acho que não é bom, e aí as pessoas acham que aquele irmão fulano, ele é que tem que ser ouvido e não o pastor. Não, mas peraí, quem dirige a igreja é o pastor. Claro que quem cuida da parte administrativa, burocrática, financeira, tem que ser o conselho de líderes, tá? Não é o pastor. Esse modelo de pastor dono de igreja, ele é muito recente, tá? É século XX, surgiu nos Estados Unidos, migrou para o Brasil, é uma desgraça. Se você olhar as igrejas, tradicionalmente, você vai ver isso. A igreja tem um conselho de líderes, a igreja tem um conselho administrativo que cuida das finanças, mas quem vai cuidar da vida de fé da igreja é o pastor. Então, o pastor quer fazer um evento dentro da liturgia, o pastor decidiu vai fazer. Cabe à igreja dar o suporte ao pastor. Então, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Tá? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja o quê? Uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Vocês escolheram um líder e agora não querem seguir. Veja que isso não tem absolutamente nenhuma relação com o autoritarismo neo-evangelical que está por aí, onde tem pastor querendo ditar o que você faz na sua vida privada, ao ponto de ter pastor se atribuindo o direito de escolher quem casa com quem na sua comunidade. Quem pode namorar com quem, dar pitaco na profissão dos outros, e quando eu digo dar pitaco é da ordem mesmo, sabe? E aí se dizer que eu sou profeta de Deus, né? Deus me levantou como profeta, sai para lá, deixa de conversa. A comunidade instituiu você como pastor, faça o seu pastorado. Não tente usurpar poder, não tente ser como os mundanos. Jesus falou, nas nações os poderosos dominam sobre os outros. Não será assim entre vocês. Quem quiser ser o maior, que sirva. E aí tem pastor seguindo exatamente o modelo mundano, querendo ser dono de igreja, aliás, querendo não sendo, né? O sujeito vai lá, funda uma igreja, bota o CNPJ no nome dele, ele é o dono da grana, do caixa, não presta contas a ninguém, manda e desmanda, e o autoritário máximo daquilo ali, isso não tem nada a ver com o modelo bíblico. O modelo bíblico é no âmbito da vida comunitária. Orem por nós. Não sabemos aqui quem são esses nós, né? O autor da carta, mais algum companheiro de viagem conhecido pelos destinatários, não sabemos. Só vou aqui brevemente retomar o que nós já tratamos várias vezes, né? O autor da carta aqui pode ser Apolo, pode ser Lucas, pode ser Paulo, pode ser alguém que a gente não conhece. Nós não sabemos. Mas é alguém que estava aqui em alguma situação peculiar porque a comunidade conhecia. Olhem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então nós não sabemos se tinha alguma questão, alguma discussão, mas aqui foi pedido oração. Particularmente recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Talvez o autor estivesse inclusive na prisão, talvez estivesse doente e impossibilitado de viajar para estar com aquela comunidade. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém! E eu digo, ufa, que frase longa. Vou lhe ajudar, né? Eu sempre lhe ajudo. O autor de Hebreus tem essa característica de frases longas, né? Então vamos lá, isso aqui é um fechamento de carta. Então ele está dando aqui uma bênção final. Então ele está se referindo ao Deus da paz. E ele fala que esse Deus, ele fez uma aliança eterna. E essa aliança tem um sangue, que é o sangue de Jesus. Então, pelo sangue da aliança eterna, ele trouxe de volta dentre os mortos Jesus. Ele ressuscitou Jesus, o grande pastor das ovelhas. Há pessoas que até têm um equívoco de dizer, não existe pastor, é só Jesus. Não, ele é o grande pastor. Mas nós lemos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que Jesus levantou 100 pastores. A palavra pastor é usada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento para se referir à liderança, sim, é usada. Então que esse Deus que fez tudo isso aperfeiçoe vocês em todo o bem. Ou seja, pratiquem o bem e que Deus os aperfeiçoe nisso tudo. Para quê? Para fazer a vontade dele.
Então a ideia é que Deus aperfeiçoe, ele está pedindo assim, ó, que Deus aperfeiçoe vocês, para que vocês façam a vontade de Deus. Então o nosso esforço deve ser fazer a vontade de Deus. E para que Deus opere em nós o que é agradável a Ele. A ideia é assim, as melhores coisas para nós, Deus já pensou. Então não é eu vou pensar alguma coisa e vou dizer, Senhor, me abençoa. É, Senhor, o que tu estás abençoando? Mais ou menos assim, sabe? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero ir lá e viver isso. E mediante Jesus Cristo, ou seja, tudo sempre com Jesus Cristo. Não tem Jesus, não tem vida sem Jesus, não tem igreja sem Jesus, não tem relacionamento com Deus sem Jesus, é sempre com Jesus. E a Ele, a Jesus, seja toda a glória, para todo sempre. E amém. Esse amém é que assim seja, né? O é verdade. Então amém é o conclusivo aqui dessa grande exaltação. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco, né? Nós estamos aqui eu acho que são 30 vídeos estudando essa carta e o autor de Hebreus está falando assim, olha, suportem essas poucas palavras que eu falei para vocês. E a gente pensa, poucas? É pouco diante de todo o conteúdo que a gente tem aqui na Bíblia Sagrada e todo o conteúdo ainda que a gente pode explorar, né? Tem muito mais coisa, mas ao mesmo tempo é um conteúdo vasto que a gente deve prestar muita atenção. Ele pediu para os irmãos, os destinatários, suportarem essas palavras. Falou, olha, estou sendo moderado no falar aqui, estou pegando leve com vocês. Aí ele vai dar uma coisa um pouco mais aqui da vida cotidiana deles, né? Ele tinha contato com Timóteo, o mesmo Timóteo que era amigo de Paulo, lá da carta a Timóteo, que aparece em Atos também. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Aqui é um indício que talvez a carta não seja de Paulo, sabe por quê? Porque Paulo não chamava Timóteo de irmão, chamava de filho. Ele dizia, meu filho Timóteo. Ainda assim, Timóteo era irmão também, né? Então, a gente continua não sabendo e a carta, cada lugar que a gente dá uma olhada, aqui parece ser uma carta de Paulo, aqui parece ser de Lucas, quando a gente leu lá sobre a âncora, né? Termo bem náutico, cara de Lucas aquilo ali, e tem outros indícios, enfim, a gente continua não sabendo, né? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Ou seja, aquela saudação para todo mundo da igreja. Os da Itália enviam saudações. Aqui tem uma possibilidade aqui, é uma coisa que se tenta investigar, né? Será que a comunidade dos hebreus, aqui os destinatários, era uma igreja bem judaica lá na Itália, lá em Roma? Porque os da Itália, eles estavam pelo mundo todo. Houve aqui um momento em que houve uma perseguição a judeus que viviam em Roma, eles foram expulsos de Roma, né? Então tem uma possibilidade assim, será que o autor aqui está dizendo que irmãos que são lá da mesma terra que os destinatários da carta estão mandando aquele abraço? Será que essa igreja destinatária, que os hebreus eram hebreus na Itália, talvez em Roma, e aí os seus compatriotas mandavam aquela saudação? Ou será o contrário? Né? Será que o autor estava com os irmãos lá na Itália e de lá mandava a saudação? Não sabemos, mas são coisas que a gente vai propondo perguntas para tentar investigar um pouquinho mais o texto, e isso faz parte dessa nobre arte de a gente buscar a interpretação do texto bíblico. A graça seja com todos vocês. Louvado seja Deus por sua santa palavra. E aí a gente acabamos aqui, concluímos o nosso estudo da carta aos Hebreus. E eu estou feliz que só. Eu estou feliz que eu não me contenho em mim mesmo. Esse é bom demais, né? Bom, pessoal, quem queria ver o estudo está concluído. Obrigado pela companhia. Deixa eu tomar minha aguinha, porque ainda vou falar muito. Quem já acompanha o canal sabe que final de estudo eu encerro o estudo e dou aquele papo, aquela conversa nossa, né? Aquela conversa entre amigos sobre a finalização desse estudo. Então, quem queria ver o estudo concluído, obrigadão pela sua presença, obrigado porque você passou por aqui, parou e sentou para a gente conversar um pouquinho. Volte na próxima que tem um próximo livro da Bíblia já encadeado aí para a gente estudar juntos. Daqui a pouquinho a gente está no próximo encontro nosso, a gente começa o próximo estudo. Mas se você quiser me dar essa graça da sua presença um pouquinho mais aqui, eu queria dar uma palavrinha ou duas para você que concluiu esse estudo comigo. Tem algumas coisas que eu falo em todas as conclusões, né?
vou tentar ser breve nessas. Eu queria ter um enfoquezinho um pouco diferente hoje. Eu sempre falo que concluir o estudo de um livro da Bíblia é estar num grupo muito pequeno dentro da história do cristianismo. Poucas pessoas leram, pouquíssimas pessoas estudaram um livro da Bíblia inteiro. Se você fez isso aqui junto com a gente, com esse grupão que está aqui, nós estamos juntos aqui estudando, meus parabéns, fantástico o que você fez, lhe estimulo a continuar e lhe parabenizo pela realização. Se você é um desses que seguiu aqui em, vamos dizer assim, em tempo real, né, nos lançamentos do vídeo, parabéns. Se você é um dos que chega mais à frente, né, que o vídeo já está publicado há um tempo, está chegando por aqui, está pegando esse material, parabéns para você também, fantástico isso. Também tem um grupo aqui no canal que já acompanhou todos os outros estudos e está agora concluindo esse estudo comigo. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Para vocês, eu também tenho um agradecimento especial. Vocês geram aqui na minha vida algo muito relevante. Claro, vocês também geram tráfego no canal, isso faz com que a plataforma entenda que o conteúdo tem uma relevância, oferece para mais pessoas têm acesso ao material, mas vocês geram algo em mim. A cada publicação de um vídeo que eu percebo ali, especialmente ali nos primeiros 2, 3 dias da publicação, eu percebo um volume de pessoas que está assistindo e algumas até se manifestam, escrevem comentários, algumas são completamente anônimas, elas estão, eu sei que vocês estão aqui, né, apesar de vocês não falarem e estarem quietinhos, mas obrigado a vocês que estão me acompanhando e a simples presença de vocês, o simples acompanhar de um vídeo, eu olho e vejo assim, puxa, tem um grupo, né? Tem um grupo de interessados e tem um grupo vindo aqui junto, né? Isso é tão bom. Isso edifica a minha vida. Isso me dá mais ânimo. Claro que essa missão que eu tenho aqui, que eu entendo que é um chamado de Deus para eu ser professor, que é algo que eu exerço há mais de 20 anos e agora estou exercendo aqui na internet para vocês, é claro que isso vai continuar. Tem vezes que é muito difícil. Agora que eu estou aqui só entre nós, vamos dizer assim, né? A gravação de Hebreus foi muito difícil para mim. Eu enfrentei muita dificuldade. Eu cheguei a interromper a gravação por meses. Vocês não sabem disso porque eu vou gravando antecipado, mas eu fiquei meses com interrupção de gravação. Teve vários vídeos que eu me desagradei do resultado. Eu estava passando por uma estafa, um excesso de trabalho, eu tive que dar uma pausa, dar uma parada, eu até anunciei no canal, pessoal, vou dar uma parada, vou tirar umas férias aqui, e essa gravação acabou se estendendo muito, aí quando eu retomei bem, e foi legal, e ver vocês me acompanhando é um estímulo. Então é claro que eu vou continuar essa missão, assim como quando eu comecei ela sozinho, eu olhando para uma lente, com um microfonezinho, e comecei essa jornada lá no primeiro vídeo, Mateus capítulo 1. Claro, eu vou continuar, mas é muito gostoso. Eu queria que vocês soubessem disso. Que vocês tornam essa caminhada mais gostosa. Saber que eu tenho companheiros de jornada, gente que eu sei que eu nunca vou encontrar, e gente que eu sei que eu nunca vou ler nenhum olá aqui, porque não quer escrever, e é direito seu, não tem problema. Eu não acho que todo mundo tem a obrigação de escrever alguma coisa. Mas eu sei que vocês estão aí, porque eu vejo o número, o contador rodando, né? E isso me dá uma alegria. Eu sei que tem um grupo de pessoas que lá nas regiões celestiais são muito bem conhecidas, né? E um dia nós vamos nos encontrar no Senhor. Eu sei que vocês estão comigo. E isso faz bem para o coração. Isso faz bem para o coração. Isso ajuda muito. Então, muito obrigado a vocês. E se você está vendo isso aqui deslocado de época, né? Sei lá, você daqui a muitos e muitos anos está assistindo esse vídeo, mas você está nessa mesma pegada, louvado seja Deus pela sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é permanente, né? Se você parar para pensar que nós estamos estudando uma carta, acabamos de estudar agora, uma carta que foi escrita para gente que viveu há 2 milênios. Gente, 2 milênios é muita coisa. E essa carta mudou a vida dessas pessoas. E ela passou 2 milênios rodando o mundo, mudando as vidas de pessoas. E agora eu e você nos reunimos a esse grupo de pessoas, de vidas, né, que foram transformados
por essa carta. Nós estudamos também a carta de Hebreus. A carta aos Hebreus, né? Não de Hebreus, aos Hebreus. E nossas vidas agora são tocadas por isso. Esse documento sagrado está rodando o mundo há 2000 anos. Caiu na nossa mão, a gente estudou. E não dá agora, a gente não consegue saber. A gente não consegue esquecer o que a gente sabe agora, a gente não consegue desver, né? Essas palavras nem existem, mas a gente não consegue agora tirar esse conteúdo. Entrou na gente, modificou a gente, nós somos diferentes agora por causa disso. Não é fantástico isso? Não é fantástico? Então vamos seguir, né? Vamos fazer o quê? Vamos em frente. Vamos nessa jornada, tem mais livros para a gente estudar. A Bíblia aí é imensa. Eu tenho aqui meu planejamento, né? Eu imagino quantos anos que eu vou passar aqui para fazer esse trabalho. Sim, gente, eu quero fazer a exposição de todo o texto sagrado, tá? Eu tenho ainda alguns planos aqui, algumas coisas estão ainda em ajuste. Eu tenho mais ou menos em mente o que eu vou fazer, ou melhor, quanto tempo isso vai levar, uma longa jornada. Eu também peço, se você quiser me mencionar nas suas orações, ajuda para fortalecer e me encorajar mais a esse trabalho. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. De coração, de faço esse agradecimento a você que me acompanha de qualquer maneira, seja agora, seja no futuro, seja comentando, não comentando. Eu estou muito feliz. Não dá para não ficar muito feliz ao concluir mais um livro da Bíblia. Gente, é muito, sabe? Eu já lhe falei, eu adoro estudar a história da igreja. E quando eu percebo que a maior parte dos cristãos da história não teve acesso ao que nós temos hoje, eu me alegro muito por você e por mim, porque a gente pode fazer esse estudo. Isso aqui, gente, é sublime, é especial. Ter acesso à palavra de Deus e estudar juntos. Então, o meu estímulo a você, continue nessa jornada de estudos. Você não precisa de mim e do meu canal para fazer isso. Mas se você quiser ajuda, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.